Olá, o meu nome é Luís Vieira Batista, sou artista plástico e este quadro é da minha autoria. Para mais informações sobre mim, podem visitar o meu site www.vieira-batista.com. Vou agora contar-lhes de onde é que veio a inspiração para fazer isto, embora acredite que possam duvidar que aquilo que me aconteceu é mesmo real. Mas ouçam até ao fim. Valerá a pena porque o final é surpreendente. Estava eu de voltas com esta tela para decidir o que fazer com a mancha visionista, como sempre faço antes de utilizar os pincéis, quando inesperadamente ouvi o resfolgar de um cavalo vindo da porta de entrada do meu ateliê. Dei um salto, com o susto, e o meu intelecto rejeitou o que estava a ver. E quando ouvi o matraquear dos seus cachos na tojeleira, também confirmei, pela audição, o que os outros sentidos recusavam acreditar. Foi então que eu vi que estava a ter uma alucinação. Só podia estar louco. Com o coração aceleradíssimo, foi com a boca aberta de espanto que os meus olhos encontraram os do cavaleiro que montava aquele soberbo garanhão preto à minha frente. O seu olhar estava sombreado entre o metal do elmo que lhe cobria a cabeça, mas não era ameaçador, antes pelo contrário. Contudo, o choque de ver um cavaleiro templário com todos os seus paramentos a escassos metros de mim foi aterrador. E mais nervoso fiquei ainda quando, com um gesto, fez tensão para que me aproximasse. Mas o que era aquilo? Uma recriação de um tempo passado? Uma armadilha dos meus sentidos? Ou era mesmo a loucura a atingir-me em pleno? O cheiro da terbentina deve estar a dar-me cabo do juízo. Bom, seja como for, sem mesmo saber porquê, senti que me estava a ser dada a possibilidade, na sua companhia, enverdar por algo que ainda não sabia o que era, mas que intuí ser irrecusável. E fui. Ato contínuo, dou por mim montado atrás dele, à garupa, trotando numa direção sem referências, pois lá fora, tudo o que me era familiar na vizinhança deixara de o ser. A tornou-se orgânica e o ar arrefeceu. Uma bruma repleta de odores florestais envolveu-nos e, no ápice, os ladrilhos do chão, os vidros das janelas e as pedras do passeio que bordejam o meu local de trabalho deram lugar a um chão de terra salpicado de folhas caídas das enormes árvores ali plantadas. Estou em viagem com um cavaleiro templário, não há dúvida. Ademais, o facto de ambos partilharmos o mesmo cavalo encaixa-se na conhecida imagem do selo desta ordem. Era a materialização deste icónico símbolo feito com personagens de carne e osso. Eu e ele. Bom, pelo menos eu acreditei que assim fosse no que a minha condição física diz respeito. Quanto à dele, não sei o que pensar. Quase sem disso me dar conta, constatei que tanto eu como o meu guia e respectiva montada passávamos incólumes pelos obstáculos do caminho. Não fazia a mínima ideia onde estávamos, nem para onde íamos, e, estranhamente, aqueles com quem nos cruzávamos não pareciam dar conta da nossa presença. O que é que me está a acontecer? Literalmente, teve-me ter passado para o outro lado. O tempo e o espaço onde me deslocava pareciam diferentes, mas acabei por reconhecer aquele lugar que subitamente apareceu no meu horizonte visual. Estávamos na ilhota onde se ergue o castelo de Almorol, no Rio Tejo. Dirigimos-nos à porta de armas e foi lá que li uma inscrição epigráfica informando alguns acontecimentos ali passados, dando conta da importância do mais famoso dos templários portugueses, Gualdim Pais. Até aqui, o cavaleiro a quem me agarro nunca disse uma palavra, mas mesmo assim eu ouvia, ou não sei como. Era uma voz interior que me elucidava sobre o que víamos, não como um guia turístico, mas como alguém que fazia parte da história que visitávamos. Quem será este personagem com quem partilho esta alucinante experiência? A cavalgada espiritual seguinte leva o fogoso corcel negro a entrar na igreja de Santa Maria do Olival, também na região de Tomar, e edificada num terreno com indícios de ocupação humana desde a época romana. Aqui respira-se
uma atmosfera acáxica, subtil. Foi neste templo que Gualdin foi sepultado, embora o seu corpo já lá não esteja. Dali partimos rumo ao Castelo Templário, hoje Convento de Cristo, através de um dos muitos túneis que ligam as duas construções. Desembocámos numa sala onde encontrei, no fecho de um dos arcos que envolvem o teto, uma pequena escultura representando Hermes Trismegisto, a divindade que criou a esfera armilar, adotada posteriormente pelo rei Dom Manuel I como símbolo dos descobrimentos. Até hoje figura na nossa bandeira nacional. Antes dele subir ao trono, o infante Dom Henrique, o grande impulsionador da epopeia marítima portuguesa, grão-mestre da Ordem de Cristo, a ordem que sucedeu à dos Templários e responsável pelo desenho das cruzes encarnadas que se vê nas velas das embarcações daquela época, lograva chegar ao reino cristão que se supunha haver na antiga Abissínia, hoje Etiópia. Tratava-se de confirmar a existência do famoso reino do Preste João, o local onde se acredita estar guardada a Arca da Aliança. Para lá chegar, traçou novas rotas marítimas alternativas às do Mediterrâneo, contornando o continente africano, e foi esse o verdadeiro impulso por detrás dos descobrimentos, e não as descobertas ou as conquistas só por si. Ainda não tinha assimilado tudo isto quando deparo com a rotunda Oxarola, ex-libris deste Castelo Templário, um projeto que pretende ser um eco de Jerusalém, ligando Tomar à Terra Santa por uma linha espiritual, unindo os povos europeus. Esta vontade de evangelização à escala global fez com que os navegadores das grandes viagens que os portugueses fizeram nos séculos XV e XVI fossem quase todos cavaleiros da Ordem de Cristo. Não restam dúvidas. O desígnio português é o desígnio templário, e o que a globalização almejava era sobretudo de ordem espiritual, financiando-se com as riquezas obtidas nos intercâmbios feitos aquém e além-mar para a divulgação da fé. Assim que acabei esta reflexão, vejo-me de novo à porta do meu ateliê, apeado e de frente para o cavaleiro que também se encontra no chão, à minha frente, encarando-me. Estamos a escassos metros um do outro, e o cavalo tem a cabeça baixa, como que procurando alguma vegetação para comer. A serenidade é grande, e tudo parece desfocado à nossa volta. Só nós três é que existimos. Paira no ar uma bruma luminosa, como aquela que acompanha os primeiros raios do sol no alvor. O silêncio é cristalino. Sinto uma grande expectativa e nervosismo, pois vejo, pelo gesto, o meu inesperado companheiro prepara-se para tirar o elmo e vai finalmente revelar-me a sua identidade. O meu coração ribomba, acelerado, e parece saltar-me do peito. Irei realmente conhecê-lo, mas quem será ele? Quando lhe vi o rosto, recortado pela cota de malha e ensinado a esconder-lhe as feições, fui atingido por um raio de luz que me cegou momentaneamente. Uau! Quando aos poucos começo a recuperar a visão, fui-me focando no ambiente à minha volta, confirmando que tudo estava como afinal nada de normal se tivesse passado. Lá fora, onde antes estava o cavalo e o cavaleiro, voltam a haver carros estacionados no asfalto, à volta da calçada. E os prédios, obviamente, estão no sítio onde sempre estiveram e era suposto estarem. No interior, o meu cavalete de pintura continuava a suportar a tela que tinha em mãos quando tudo isto aconteceu. Os meus livros, as outras telas, as tintas e os pincéis, está tudo no seu lugar. Tento sacudir a cabeça e chego mesmo a esbofetear-me numa das faces para ter a certeza de estar desperto e que não estou ou estive a delirar. Mas por muito que eu faça na vida, nada me há de surpreender tanto como aquele rosto sorridente que finalmente reconheci no cavaleiro templário como sendo o meu.